Olá, eu sou a Ellen, eu sou psicóloga e diretora da Consig e hoje eu vim falar um pouquinho para vocês sobre adaptação de materiais e a inclusão. A primeira dificuldade da inclusão está em encontrar uma escola. Então, muitas famílias acabam fazendo uma via sacra na busca de uma escola. Então, primeiro, a gente pensa que é só encontrar uma escola com um espaço bacana, com uma metodologia legal, mas muitas escolas, mesmo descumprindo a lei, acabam negando a matrícula. Algumas escolas ainda, quando não recusam de cara, falam que já tem um aluno de inclusão na sala e que não poderiam receber outro, o que também está fora da lei, pois não tem nada que diga que não pode ter um segundo aluno, um terceiro, um quarto aluno de inclusão naquela sala. Um terceiro problema é quando a escola não fornece um professor preparado para acompanhar a criança no período escolar dela. E um quarto problema está no fato de que incluir não é apenas ocupar o espaço físico da escola. Incluir envolve muitos outros fatores. Então é aí que começa o tema do vídeo de hoje, que é a adaptação de materiais. No começo do ano, os familiares sempre costumam me perguntar 3 coisas. A primeira, que é se devem comprar os materiais que são listados na lista, né, as apostilas, os livros, se o filho não se sentiria mal de estar com um material diferente, ou se a criança não se sentiria excluída pelas outras crianças. Acho que primeiro é importante pontuar que existem 2 tipos de adaptação de materiais. Primeiro, que é de conteúdo, e segundo, de material físico. Às vezes uma é necessária, às vezes as duas, né? Mas vamos diferenciá-las um pouquinho. Então, quando a gente fala em adaptar o material físico, pode ser deixar mais limpo, né? A página mais limpa, espaçar mais uma linha da outra, aumentar o tamanho da fonte, espaçar as perguntas, colocar um espaço maior para o registro. E aí, quando a gente fala em adaptar o conteúdo, aí a gente está falando em alterar as formas de registro, alterar os enunciados, fazer adequações que serão possíveis daquela criança realizar as atividades. Aí uma família chega para mim e fala: a escola fez uma apostila adaptada para o meu filho que vai começar a semana que vem a frequentar aquela escola. Aí eu vou falar: poxa, bacana. Eles se empenharam, né? De alguma forma, eles mostraram algum interesse de participar desse processo de inclusão. Mas tem sempre um porém aí nessa história. A gente só vai conseguir montar um material adaptado a partir do momento que a gente conhecer de fato aquela criança. A gente não consegue fazer uma adaptação de material prévia. A gente precisa primeiro avaliar e saber o que a criança já sabe, o que ela não sabe. Tudo vai precisar ser individualizado, né? Não dá para eu falar que aquela criança precisa de mais espaço, se aquela criança precisa de materiais com velcro, se aquela criança precisa de letras móveis. Não dá para a gente supor, não dá para a gente generalizar. Então a gente vai precisar fazer uma avaliação e conhecer muito bem o repertório daquela criança para a gente conseguir produzir um material que seja adequado para ela. Então, na hora de responder a pergunta se eu devo comprar o material ou não devo comprar o material no começo do ano, né, o livro, a apostila da escola, eu diria para escola, para devolver essa pergunta para a escola, né, para a escola avaliar o próprio material, ver se está adequado, se esse material vai de fato ser utilizado, de quanta adaptação ele vai precisar, se ele vai ser útil, para aí sim a gente chegar a uma conclusão de que se ele deve ser comprado ou não. Aí vem uma pergunta: quando eu devo adaptar um material? Então, a criança ela precisa de ajuda sempre? Ou ela nunca precisa de ajuda? Ela sempre faz as coisas sozinha e com facilidade? Ou ela tá sempre desmotivada a fazer a lição porque ela já sabe fazer tudo? Então, sempre tem os 2 opostos. Às vezes a criança, ela já... uma criança superdotada, de alto funcionamento, às vezes ela já aprendeu a ler com 2, 3 anos e ela já tá lá com 7, 8...
e tá na fase de alfabetização e ela já aprendeu aquilo faz muito tempo. E aquilo para ela é desmotivador, porque ela já passou daquela fase. Então, ela também vai precisar de uma adaptação para que aquilo se torne motivador. Então, esses podem ser sinais de que o conteúdo precisa ser adaptado. Então, ou o conteúdo está muito fácil, ou o conteúdo está muito difícil, os dois precisam de adaptação. Isso gera frustração e desmotivação. E para o aprendizado, precisa ter motivação. E para mim, isso que faria a criança se sentir mal. Então, respondendo a pergunta do mas ele não poderia se sentir mal com o material adaptado, eu acho que ele precisa estar motivado para aprender. Então, se a gente precisar fazer uma adaptação de material para que ele se mantenha motivado, é isso que a gente vai precisar fazer. Então, a inclusão, a adaptação de material, assim como a aba, intervenção multidisciplinar, fazer um plano de ensino, não tem receita de bolo. É tudo individualizado, a gente sempre vai ter que ver o caso a caso, vai ter que ver o que a criança já faz, o que ela não faz, quais são os excessos e os déficits comportamentais. E aí sim a gente vai fazer aquele planejamento para aquela criança. A criança sempre sendo comparada com ela mesma. O plano de ensino sendo elaborado para ela, com os objetivos possíveis de serem alcançados e com estratégias que permitam que isso ocorra da melhor forma possível. Então, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal. Eu vou deixar um link aqui embaixo para quem ainda não estiver participando do nosso grupo de WhatsApp. Nas segundas-feiras a gente manda alguns artigos e materiais para leitura. De quarta-feira a gente manda materiais e de sexta as videoaulas aqui. E aí, cada semana a gente tem um tema e eles são votados lá no nosso Instagram, @comunicar e significar. Até o próximo. Tchau!